Olá! Nesse mês de maio agora de 2020, nós tivemos a quebra de uma grande tradição na Bolsa aqui no Brasil, também nas bolsas mundiais, que é o famoso Sell in May and Go Away. Tem uma tradição da Bolsa se desvalorizar muito forte nos meses de maio, cair, ter uma tendência de queda nos meses de maio, e isso não aconteceu. A gente viu uma valorização do Ibovespa de diversas ações subindo muito forte. Mas principalmente com as taxas de juros cada vez mais baixas aqui no Brasil e no mundo todo, os investidores têm procurado muito investimento em bolsa, porque não tem outra opção. A gente vai viver de renda fixa eternamente rendendo quase zero. E uma das melhores alternativas são os investimentos em ações, principalmente aquelas boas pagadoras de dividendos. Aí surge uma principal dúvida que a gente vai falar aqui hoje, que é a separação. Qual que é a melhor opção entre investir diretamente, escolher as melhores pagadoras de dividendos para viver de renda, ou investir em fundos, principalmente fundos de ações de dividendos, né? Ou seja, o gestor escolhe quais são as melhores ações para se investir, tá? Então a gente vai ver hoje, primeiro aqui a gente tem, no primeiro slide, a gente tem que entender muito quais são os principais fatores que tornam uma empresa boa pagadora de dividendos, tá? Quais são os principais momentos, os principais dados, os principais indicadores, como avaliar, como escolher essas ações e montar esse portfólio, tá? Então é muito importante ter em mente esse conhecimento. Depois, a gente pode fazer um equilíbrio ao longo do tempo. Se você já tomou a decisão, sim, eu vou alocar parte dos meus recursos em ações, em investimentos em ações, faz sentido no começo, principalmente, escolher montar uma carteira de ações própria, proprietária, né? Você fazer esse investimento diretamente, e parte escolher investir num fundo de investimentos em ações focadas em dividendos, tá? Por que isso? Você vai entendendo qual que é a dinâmica, se você faz melhor que o gestor, quem dá melhor resultado. Lembrando que o gestor, sim, a gente tem custos envolvidos, a gente tem principalmente uma taxa de administração que pode reduzir parte da rentabilidade desse retorno. Então, o fundo de investimento pode ser uma boa opção pela diversificação, por ser gestores profissionais, mas também eu sugiro que você faça uma alocação também montando um portfólio de dividendos, e ao longo do tempo você vai decidindo se você faz melhor ou se você vai ter uma carteira em fundos de investimentos. Mas vamos olhar exclusivamente, será que os fundos de investimentos em ações focados em dividendos, ele tem performance melhor do que o Ibovespa, né? E melhor do que outros fundos de ações, tá? Então aqui nesse segundo slide eu peguei um dos maiores fundos de investimentos em ações do Brasil, tá? Focados em dividendos, e outro fundo, né? Um FIA, Fundo de Investimentos em Ações, muito conhecido, que tem muitos cotistas. A gente consegue ver aqui no gráfico, esse gráfico a gente fez o retorno nos últimos anos, né? A gente consegue ver que o fundo de dividendos, ele não só performou muito melhor que os tradicionais fundos de ações, comparando com particularmente esse fundo de ação aqui do Brasil, que é um dos maiores do Brasil, um dos mais conhecidos, que tem maior quantidade de cotistas, ele vai muito melhor, né? E também bem melhor do que o Ibovespa. Então, quando acontece, a gente vê na linha vermelha, quando a gente tem as altas, os períodos de altas, as ações de dividendos, fundos de dividendos, eles performam bem, mas um pouco menor do que a média, mas principalmente quando a gente tem quedas, períodos de quedas, eles têm muito menor volatilidade. Então tem uma relação que a gente chama de risco-retorno. Quando a gente ajusta ao risco, os fundos de dividendos são bem melhores do que os fundos de ações, os tradicionais fundos de ações em média, tá? Eles têm, assim como as ações apresentam menor volatilidade pela consistência da companhia, pela geração de caixa e distribuição de dividendos, os fundos de dividendos que compram essas ações também têm performance melhor do que a média dos fundos de ações, principalmente em momentos que tem a maior volatilidade do mercado, maiores oscilações. Então, a gente consegue ver aqui nesse último slide a performance, tá? Nesse ano de 2020, a gente tem queda nesse fundo de ação de dividendos que eu selecionei, um pouco próximo de 19%, mas caindo bem menos que o Ibovespa, num período caindo 24% do Ibovespa. Então esse fundo de dividendos ele cai, só que ele cai bem menos
do que a média de todas as ações. Mas se a gente já compara, por exemplo, nos últimos 12 meses, esses resultados aqui foram obtidos nesse começo do mês de junho, a gente tem nos últimos 12 meses o fundo já apresentando performance positiva, esse fundo de dividendos, tá? E o Ibovespa ainda com retorno negativo de 10%, superior à queda de 10%. Quando a gente olha numa outra janela, que a gente chama, no outro período, a gente tem 24 meses, últimos 24 meses. Esse fundo de dividendos, que é um fundo muito tradicional, tá? Que tem um histórico muito grande, tendo retorno de 32%, tá? Enquanto o Ibovespa subindo 25%. Então, quando a gente tem menos volatilidade, menos oscilações nas ações de dividendos, os retornos a longo prazo acabam, principalmente ajustados ao risco, acabam sendo muito melhores do que a média. Essas companhias, essas ações acabam compensando. Vamos pegar aqui o histórico, que é o histórico do período que a gente pegou, tá? Desde 2010, vocês conseguem ver aqui na tabela. A gente tem desde o finalzinho de 2010 até o fechamento do mês de maio, tá? Os dados foram coletados nesse começo do mês de junho. A gente tem a performance desse fundo subindo 206%, esse fundo focado em dividendos, em ações de dividendos, e o Ibovespa apresentando retorno de 25%, tá? E enquanto também o CDI, né, seria o seu custo de oportunidade, né, a renda fixa, subindo 37%. Então, no longo prazo, as ações e os fundos de dividendos, né, que são compostos por ações boas pagadoras de dividendos, não só eles são melhores do que a média do retorno, como também eles acabam superando o retorno da renda fixa, ou seja, vale a pena você correr um pouco de risco. Aqui a gente está vendo nesse histórico bastante grande, com vários anos de altas, de baixa, mas no longo prazo acaba superando não só o Ibovespa, que seria a referência, mas principalmente a renda fixa. Então, tanto as ações boas pagadoras de dividendos como os próprios fundos de dividendos que compram essas ações, selecionam essas ações, a performance tende a ser muito boa quando a gente olha em janelas, em períodos maiores, como a gente consegue ver nesse fundo de ações focada em dividendos, tá? Então não deixe de conhecer também essa opção, essa oportunidade, que são os fundos focados em dividendos, mas a sugestão sempre é que você conheça todas as características de uma empresa boa pagadora de dividendos, quais são as datas, como escolher, como montar portfólio, e você pode ter essa oportunidade de montar o seu portfólio para ter esse retorno muito forte, muito constante, consistente no longo do tempo, tá? Então, se esse fundo pode fazer, você pode fazer também e ter retorno muito alto, não só em relação ao Ibovespa, como em relação principalmente à renda fixa muito mais alto, tá? Esse fundo aqui, ele acumula retorno percentual do CDI acima de 150% do CDI nesse período analisado, tá? Então, ou seja, dá 50% de retorno aí adicional, se a gente compara com outros, com o Ibovespa muito maior também, né, bem maior. Então, a gente vê que vale a pena realmente investir muito, sempre numa visão de longo prazo, em ações boas pagadoras de dividendos, e fundos de dividendos também é uma das opções, mas o importante é você conhecer todas as ferramentas, os mecanismos para montar o seu portfólio e tomar a melhor decisão de investimento, tá bom? Então essa foi a comparação entre os fundos de dividendos, tá, e outros fundos de ações numa performance de longo prazo e também em relação ao CDI. A gente se vê em breve, tá bom? Até mais, tchau!